When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. God told the prophet, go tell my servant David, I took you from the sheepcote, from feeding them few sheep out there of your daddies, and made you a great name, like great men in the earth. Deus disse ao profeta, vai e dize ao meu servo Davi que eu o tirei do curral, de alimentar aquelas poucas ovelhas lá de seu pai, e te fiz um grande nome como os grandes homens da terra. I thought of the grace of God, how that He could do that. Amen. Save to the uttermost. Hallelujah. Pensei na graça de Deus, como Ele pôde fazer isso, salvar perfeitamente. And then would take a poor wretch like myself and give me the opportunity to preach the gospel and to see others saved, see them healed, see homes that's been broke up, straightened up again. See lives that's been ruined, made right again. E então pegaria um pobre coitado como eu e me daria a oportunidade de pregar o Evangelho e ver outros serem salvos, vê-los curados, ver lares que estavam destruídos serem endireitados, ver vidas que estavam arruinadas serem acertadas de novo. And to give me grace. Oh, it's amazing grace. Amen. Then come to a degraded, low squirrel hunter out into the woods and form himself in the form of the rainbow, which means a covenant. E me dar graça. Pensei, é a sublime graça. Então vir a um degradado e vil caçador de esquilos na mata e formar-se na forma do arco-íris, que significa um pacto. With the message that He gave me to preach and form it there in a covenant that He's behind it. Amen. He'll be behind it because the message is of Jesus Christ. Hallelujah. His glory. Com uma mensagem que Ele me deu para pregar e formá-la ali num pacto de que Ele está por trás dela. E estará por trás dela porque a mensagem é de Jesus Cristo e sua glória. How He's let me go all over the world, round the world to the nations, to the millions of people, seen millions coming to the Lord and accept Him as personal Savior, seen Him filled with His goodness and sanctified by His power. Hallelujah. See Him healed by His great omnipotent power. Como Ele me deixou ir pelo mundo todo, percorrer o mundo, as nações, a milhões de pessoas, ver milhões virem ao Senhor e o aceitarem como Salvador pessoal, vê-los cheios da sua bondade e santificados pelo seu poder, vê-los curados por seu grande poder onipotente. Then I can cry like the prophet and said, it's not by power, not by might, but it's by the Spirit of God. Not by education, not by theology, but by the Spirit of God He saves the people. By the Spirit of God He heals the people. Então posso clamar, como o profeta que disse, não é por violência, nem por força, mas é pelo Espírito de Deus. Não por instrução, não por teologia, mas pelo Espírito de Deus Ele salva as pessoas. Pelo Espírito de Deus Ele cura as pessoas. It's the Spirit of God that gives the message to the people. It's the Spirit of God that confirms the word. É o Espírito de Deus que dá a mensagem às pessoas. É o Espírito de Deus que confirma a palavra. We've got theologians today. We've got doctors of divinity. We've got great men all over the world. That's smart, intelligent, and educated.
But it takes the simplicity of believing God to make His Word speak out, to show that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Temos teólogos hoje, temos doutores em divindade, temos grandes homens em todo o mundo que são talentosos, inteligentes e instruídos, mas requer-se a simplicidade de crer em Deus para fazer sua palavra declarar, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Takes a humble heart dedicated to God. Bring Jesus Christ unto present tense. Amen. Requer-se um coração humilde dedicado a Deus para trazer Jesus Cristo ao tempo presente. Amém. If it taken theology, what would the Presbyterian, Methodist, Baptist, Catholic, and so forth? We wouldn't have a chance. Us poor, unlearned people. Se requeresse teologia, o que iriam os presbiterianos, metodistas, batistas, católicos e assim por diante? Não teríamos chance. Nós, pobres, sem instrução. But it doesn't take knowledge. Not by power or by might, but by my Spirit, saith God. I'll unfold this mystery. Mas não requer conhecimento, não por violência ou por força, mas sim pelo meu Espírito, diz Deus. Eu desvendarei este mistério. Hallelujah. And He'll cry to it, grace, grace, with shoutings and crying. Hallelujah. That's what it is today. God's amazing grace to His people. How He takes the illiterate, the unlearned, shows that Jesus is the same. E a isso Ele clamará, graça, graça, com brados e aclamações. E assim é hoje a sublime graça de Deus para com seu povo. Como Ele toma o analfabeto, o que não tem instrução, mostra que Jesus é o mesmo. When He came, He never come to the great theologians. Neither did He go to Caiaphas as a high priest, only to be condemned by him. But He took fishermen, men that were poor, and walked a common life. And to there He revealed Himself and said, "Follow me, and I'll make you fishers of men." Quando veio, Ele não veio aos grandes teólogos, nem foi a Caifás, o sumo sacerdote, somente para ser condenado por ele. Mas tomou pescadores, homens que eram pobres e levavam uma vida comum. E lá Ele se revelou e disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Show that His grace still reached down even from the Jews to the Gentiles to call a people for His name in this last day. As we have just been through it. Amazing grace. How sweet the sound. Mostra que a sua graça ainda se estendeu dos judeus aos gentios para chamar um povo para o seu nome nestes últimos dias, como acabamos de estudar. Sublime graça, quão doce o som. Grace is old. Grace is as old as the world is. Grace was first shown to the human race when we had a beginning of the human race. When the human race was first created in the Garden of Eden. A graça é antiga. A graça é tão antiga quanto o mundo. A graça foi mostrada pela primeira vez à raça humana quando tivemos o começo da raça humana. Quando a raça humana foi criada no Jardim do Éden. On that dark morning, when that little woman had stepped across the separating line and had gone against God's commandments and enticed her husband to do the same thing, then the law was broken. Naquela manhã sombria, quando aquela mulher cruzou a linha de separação e foi contra os mandamentos de Deus e seduziu seu marido a fazer o mesmo, então a lei foi rompida. The law must have a penalty or it isn't no law. The law was the day you eat thereof, that day you shall surely die. A lei tem de ter uma pena ou não é lei. E a lei era, no dia em que dela comeres, nesse dia certamente morrerás. Remember, the first judgment seat was up on the earth, and it was in the Garden of Eden. And the last judgment seat will be up on the earth at the end time, the white throne. Lembrem-se, o primeiro tribunal foi sobre a terra e foi no Jardim do Éden.
E o último tribunal será sobre a terra, no tempo do fim, o trono branco. But when Jehovah come down, I could imagine there wasn't even a star to shine. It was so dark in that light little garden that once was, because sin had blotted them out, had taken the light from among them. Mas quando Jeová desceu, posso imaginar que nem havia uma estrela a brilhar. Estava tão escuro naquele que outrora foi um jardinzinho de luz, porque o pecado apagou, tirou a luz dentre eles. That's what's the matter with the churches today. That's what's the matter with the people today. Sin has blotted out the light of the living God to show that Christ is still the same yesterday, today, and forever. And He lives to save to the uttermost and to heal to the lowest sick person. Esse é o problema das igrejas hoje. Esse é o problema das pessoas hoje. O pecado apagou a luz do Deus vivo para mostrar que Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e vive para salvar perfeitamente e curar até o enfermo mais debilitado. Oh, how it was terrible that morning. Darkness hanging in the garden. I'd imagine fog of black sackcloth. Oh, como foi terrível aquela manhã, a escuridão pairando no jardim. Imagino um nevoeiro de pano preto de saco. I'd imagine every leaf never moved. There was no wind stirring. It was darkness and terrible because sin had blotted out. Amen. Imagino que nenhuma folha se moveu, não havia vento agitando-as. Estava uma escuridão terrível, porque o pecado apagou. There comes Jehovah down like a roar of thunder, walking through the garden, crying, Adam, where art thou? That's when Adam realized he was naked and had sinned before God. Jeová desceu como um estrondo de trovão, andando pelo jardim, clamando, Adão, onde estás? Foi aí que Adão percebeu que estava nu e havia pecado diante de Deus. He hid himself and tried to make himself a religion, but it didn't work. God killed some sheep, took the skins and showed that something had to die to cover sin. Ele se escondeu e tentou fazer uma religião para si, mas não funcionou. Deus matou algumas ovelhas, pegou as peles e mostrou que algo tinha de morrer para cobrir o pecado. Joining church will never cover sin. No dry-eyed confession will ever cover sin. It takes sorrow and repentance and the grace of God to cover sin. For the blood of Jesus Christ, the one that God killed at Calvary, to cover sin. Unir-se à igreja nunca cobrirá o pecado. Nenhuma confissão de olhos secos jamais cobrirá o pecado. Requer-se tristeza e arrependimento e a graça de Deus para cobrir o pecado. Para o sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus matou no Calvário, cobrir o pecado. There, in the garden that morning, when sin was so black, Jehovah come in there, stood his couple, standing condemned. Lá, no jardim, aquela manhã, quando o pecado era tão negro, Jeová chegou. Lá estava seu casal de pé, condenado. There would be no more human race. They had to die. Death on the human race. Give the world back to wild beast. And there had been no human race. Não haveria mais raça humana. Eles tinham de morrer. A morte na raça humana devolveria o mundo às feras selvagens e não haveria mais raça humana. But in that darkest of hour, in that time when all hopes is gone, grace come pouring through. Said, I'll give you a Savior, a Messiah. Oh, it's a wonder how God could ever do it. Mas, naquela hora mais sombria, no momento em que não havia mais esperança, a graça se derramou. Disse, eu vos darei um Salvador, um Messias. Oh, é uma maravilha como Deus pôde fazer isso. God's amazing grace in the Garden of Eden. That gave him the promise of a just one who could come through the woman.
a sublime graça de Deus no jardim do Éden, que lhes deu a promessa de um justo, o qual podia vir através da mulher. The woman's seed shall bruise the serpent's head, the guilty one. And his head shall bruise her heel to show there be an affliction to the church. But he promised a triumph. What provided a Savior? Grace! A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, a culpada, e sua cabeça lhe ferirá o calcanhar, para mostrar que haveria uma aflição para a igreja. Mas ele prometeu um triunfo. O que proveu um Salvador? A graça! What could they show to merit grace? What could they show to do it? The army expression, excuse it, I only want to make it from a pulpit here to make a point, passing the buck. O que eles poderiam mostrar para merecer graça? O que poderiam mostrar para merecê-la? A expressão do exército, desculpem-me, só quero usá-la aqui no meu púlpito para salientar um ponto. Jogar a culpa em outro. Adam said, the woman you give me did it. The woman said, the serpent beguiled me. One lay to another. There was no hopes for him. Adão disse, a mulher que tu me deste fez isso. A mulher disse, a serpente me enganou. Um responsabilizou o outro. Não havia esperança para eles. But God provided grace. And it come breaking through. And he said, but I'll make a way somehow. I'll save you regardless. Mas Deus proveu a graça, e ela veio abrindo passagem. E ele disse, mas farei um caminho de alguma forma. Eu vos salvarei de qualquer forma. You've done wrong. You've trespassed my laws. And my laws will have to be... My judgment from my laws will have to be executed. Therefore, it'll have to be death because I've said death. Vós errastes, transgredistes as minhas leis, e minhas leis terão de ser, mas o juízo proveniente das minhas leis terá de ser executado. Portanto, terá de haver morte, porque eu disse morte. Now, my Christian friends, and these tapes here that's being made will spread across the world. Let me ask you something. You who try to make God be three gods, or you who try to make him to be one like your finger, he's one in person. Agora, meus amigos cristãos, e estas fitas aqui que estão sendo feitas se espalharão pelo mundo. Deixe-me perguntar-lhes algo. Vocês que tentam fazer Deus ser três deuses, ou tentam fazer com que ele seja um, como seu dedo. Ele é um em pessoa. It would not be right for God to make an angel die. He could not be the right kind of a judge and make an angel die for a human being. That still doesn't cure it. Because His great law demands death. And something's got to die, and an angel can't die. Não seria justo que Deus fizesse um anjo morrer. Ele não poderia ser o tipo justo de juiz e fazer um anjo morrer por um ser humano. Isso ainda não resolve porque sua grande lei requer morte. E algo tem de morrer. E um anjo não pode morrer. Neither could He say, Eve, because you caused Adam to do this, I'll make you die. Let Adam live, because Adam was partaker also. Também não poderia dizer, Eva, por que fizeste Adão fazer isto? Vou fazer-te morrer. Deixarei Adão viver. Pois Adão também foi participante. Amen. Like someone said, Pilate was justified. He washed his hands. You can't wash the blood of Jesus Christ off your hands. You'll never leave this building this morning and go to heaven if you die in your sins. It's on your hands. So it isn't right. Como alguém disse, Pilatos foi justificado, ele lavou as mãos. Não se pode lavar o sangue de Jesus Cristo das mãos. Você nunca sairá deste edifício esta manhã e irá para o céu se morrer em seus pecados. Está em suas mãos. Assim, não é justo. There was only one just way.
There's only one way that could be God's great law demands could be met. He had to meet it himself. Só havia uma maneira justa, só havia uma maneira das exigências da grande lei de Deus serem atendidas. Ele próprio teve de atendê-las. He had to do it. God's a spirit and he can't die. So God had to be made man. And he died in human flesh in the form of a man called Jesus Christ. And that was the promised Messiah that brought the grace. Ele teve de fazê-lo. Deus é espírito e não pode morrer. Assim, Deus teve de se fazer homem e morreu em carne humana na forma de um homem chamado Jesus Cristo. E esse foi o Messias prometido que trouxe a graça. There where you see that God in Christ is the same person, God dwelling in Christ. I and my Father are one, my Father dwells in me. Not me that speaketh the word, but my Father that dwelleth in me. God in Christ, certainly. É aí onde se vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Deus habitando em Cristo. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que falo a palavra, mas meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo. Claro. The grace was promised in the Garden of Eden. And grace came. Grace to Adam and Eve. Nowhere to go, no which way to turn. And yet grace made a way. Amen. A graça foi prometida no Jardim do Éden, e a graça veio, graça a Adão e Eva, sem lugar a que ir, sem direção em que virar, e ainda assim a graça fez um caminho. Let me say this, my sinner friend. You may be here this morning a prostitute. You may be here this morning a woman chaser. You may be here a drunkard or a gambler or a murderer. You might be here as an impure husband. An impure wife. You might be the vilest of sinners. Deixe-me dizer isto, meu amigo pecador. Você pode estar aqui esta manhã como uma prostituta. Pode estar aqui esta manhã como um mulherengo. Pode estar aqui como um bêbado, ou jogador, ou assassino. Pode estar aqui como um marido impuro, uma esposa impura. Pode ser o mais vil pecador. You say, I'm past that stage of redemption. No, you're not, or you wouldn't be at the church this morning. Grace will make a way for you. In this dark hour, if you'll just accept it. Adam had to be willing to accept it. So do you. Accept it. Você diz, estou além da etapa de redenção. Não está ou não estaria na igreja esta manhã. A graça fará um caminho para você nesta hora sombria, se apenas aceitá-la. Adão teve de estar disposto a aceitá-la. Você também tem. Aceite-a. The grace of God reached over in Noah's time. Noah, just an ordinary man. He and his family. But because Noah feared God, he believed God. A graça de Deus se estendeu no tempo de Noé. Noé é um homem comum, ele e sua família. Mas porque Noé temia a Deus, ele cria em Deus. You can't fear God without believing. How can you fear something you don't believe? You've got to fear God. Solomon said the fear of God is the beginning of wisdom. Yes, amen. Você não pode temer a Deus sem crer. Como pode temer algo em que não crê? Você tem de temer a Deus. Salomão disse, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Now, just to fear God, you're beginning to have wisdom. And the fear of God, Noah feared the Lord. And he believed the Lord. Amen. And that's what God honors, is your faith in Him. That's right. Agora, só em temer a Deus, você está começando a ter sabedoria. E o temor de Deus, Noé, temia ao Senhor e cria no Senhor. E é isso, o que Deus honra, é sua fé nele. Isso mesmo. Then, when the fear of God come upon Noah, God called him by grace and saved him and his house. Because it was grace that did it. Então, quando o temor de Deus veio sobre Noé, Deus o chamou pela graça e salvou ele e sua casa, porque foi a graça que fez isso. Not because Noah was a great big handsomer man than all the rest of them. Not because Noah went to the best church there was in the country.
Not because he belonged to the best in organization, not because he could dress better, not because he had more money, not because he is some special person. Não porque Noé fosse um homem maior e mais vistoso que os demais, não porque Noé frequentasse a melhor igreja do país, não porque pertencesse à melhor organização, não porque pudesse se vestir melhor, não porque tivesse mais dinheiro, não porque fosse uma pessoa especial. But because of the grace of God, God saved Noah. Grace saved Noah. Not his works, but his grace, and also saved his family. Mas por causa da graça de Deus, Deus salvou Noé. A graça salvou Noé, não as obras dele, mas a sua graça, e também salvou sua família. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping